Deputado, nós vamos ver agora o depoimento do jornalista Tobias Ferraz. Ele é apresentador do programa Terra Viva Sustentável, aqui do Grupo Bandeirantes. Vamos ver o que ele diz. A gente tem conversado com os produtores rurais nesses últimos 15 anos, né? E a questão ambiental, ela foi retomada nesses últimos 2 anos com maior intensidade, e agora o ministro Stefanes quer uma proposta para esse código até abril, e a gente está vendo que o setor produtivo está discutindo. Esta discussão do Código serviu para unir o setor produtivo. Os produtores estão indo nas audiências públicas, o deputado Aldo Rebelo acompanhou essas audiências, tem ouvido os produtores rurais. O grande gargalo, o que é? É a gente conseguir um código que não iniba a produção. O que o setor produtivo pede hoje é que o código reconheça as necessidades regionais e locais, não só estaduais, não só de microbacias, porque dentro da mesma microbacia temos realidades diferentes. Eu percebo que toda a legislação ambiental ela tem um viés muito urbano cosmopolita. Ela foi criada sem ouvir o setor produtivo. Essas audiências públicas, os produtores estão levando as suas propostas para a comissão e estão sendo ouvidos. O que a gente espera é que, tratando desse ano ser um ano eleitoral e mais de 80% da população brasileira está nos grandes centros urbanos, nas cidades, né? Pouca gente no campo, que os interesses do setor produtivo não sejam prejudicados em função de um ano eleitoral. Nenhum produtor, nenhuma entidade que representa os produtores é contra o desenvolvimento sustentável, mas para isso o produtor precisa ter condições de produzir e não só a preservação pela preservação. Precisamos de uma legislação que conheça o que é o setor produtivo e as suas necessidades. Pois então, deputado, assim de audiência pública em audiência pública por todo o país, vai dar mesmo para concluir o relatório até abril? Eu creio, porque já temos ciência de quais são os problemas e estamos à procura da solução técnica e jurídica para proteger o meio ambiente e proteger a produção. Eu era apenas suplente dessa comissão. Eu não pertenço nem à frente parlamentar da agropecuária e nem à frente parlamentar do meio ambiente. Eu sou membro da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Pela Comissão de Relações Exteriores, eu acompanho a guerra comercial na OMC. E por curiosidade, eu digo, eu vou acompanhar essa questão do Código Florestal, porque nesse debate está a disputa comercial da agricultura do Brasil com a agricultura europeia e norte-americana. E deu um impasse, e os partidos, todos eles, com exceção de 2, da base do governo e da oposição, não foi uma reivindicação minha nem do meu partido, pediram que eu assumisse a relatoria com o compromisso de encontrar uma solução de equilíbrio. E esse é o meu compromisso. Deputado, nesse debate, onde é que está a esquerda? Eu estou perguntando ao deputado comunista, onde é que está a esquerda? A esquerda no Brasil tem hoje um compromisso de defesa dos interesses nacionais, dos interesses do Brasil. É claro que nós temos problemas sociais na nossa agricultura. Nós temos o pequeno produtor, nós temos uma agricultura ainda semi-capitalista ou pré-capitalista, nós temos uma agricultura intensiva em capital. Nós temos problemas sociais em certas áreas de concentração de renda, de concentração de terra, tudo isso nós temos no Brasil. O que a legislação não pode fazer é, a pretexto desses problemas, tomar o partido da agricultura dos países ricos contra a nossa agricultura. Agora mesmo, o governo brasileiro ganhou o direito de retaliar os Estados Unidos em comércio em 850 milhões de dólares por causa do subsídio ao algodão. Os produtores de algodão no Brasil foram prejudicados pelo subsídio dado pelos Estados Unidos aos produtores norte-americanos, mas o governo brasileiro não vai reverter esse recurso, esse direito de retaliação para os produtores de algodão. Vai usar para quebrar patentes de medicamentos, para melhorar a saúde pública, para melhorar a competitividade em outros setores. Ou seja, essa agricultura também prestou, essa agricultura
forte de exportação, nos prestou um serviço muito importante a todo o povo brasileiro, aos assalariados, quando nos ajudou a resistir à crise dos Estados Unidos e da Europa, a essa crise financeira. Nossa economia resistiu porque tínhamos um colchão de reservas que foi nos assegurada pela agricultura. Lamentavelmente, isso é um defeito da nossa economia, não foi a indústria, não foram os manufaturados que nos garantiram isso, foi a agricultura. Então, qualquer pessoa de espírito público que ajudar a proteger essa conquista que ajuda a estabilidade da economia brasileira e que beneficia toda a população, principalmente os mais pobres. O senhor acha que a militância ambientalista hoje, usando o argumento de que a preservação no meio ambiente está acima de qualquer outra motivação, ela não está, inclusive, colocando a vida de alguns brasileiros em risco na medida em que promove até a fome em alguns ambientes, em algumas regiões? Teles, em torno disso, há um debate que vai da filosofia à economia. Por exemplo, há uma corrente ambientalista que diz que o grande problema é o antropocentrismo. É a ideia de que o homem é o centro do universo. Aliás, houve uma reação recente, inclusive da Igreja Católica, perto de Estocolmo, por causa disso. Porque para a Igreja Católica, naturalmente, que teve a representação de Deus na figura de um homem e não de um bicho, né? Igualar o homem a outro ente da natureza é um problema. Mas há uma corrente ambientalista que diz não, né? O homem e um protozoário e um bicho qualquer, mais ou menos no mesmo nível. No mesmo nível, né? Mais grave ainda, pelo que eu vi em algumas regiões da Amazônia, a situação do homem é pior. Eu vi lá, inclusive na reserva Raposa Serra do Sol, numa região dessa reserva, a Polícia Federal e um órgão ambiental foram lá para arrancar o cercadinho onde os índios fazem a fermentação da raiz da mandioca. Para separar o polvilho azedo do resto da massa, eles fermentam, chamam de mandioca puba, que é um processo indígena, aliás, adotado no Brasil inteiro. E como a mandioca libera o ácido cianídrico, os sábios da legislação ambiental chegaram à conclusão que o ácido cianídrico polui e que, portanto, não pode o índio usar a água para fazer a fermentação da mandioca. O que eles fazem há milênios. Há milênios, é da cultura, é da sobrevivência deles. É uma coisa pequena, não são milhões de toneladas de raiz de mandioca dentro d'água. Ou seja, esses exageros, lá em Querência, do norte, no Mato Grosso, 1.900 assentados do INCRA, botando placa para vender as suas pequenas propriedades, porque foram enganados no acesso ao crédito. Numa cidade de Rondônia, entre a divisa do município e o centro da cidade, o presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura encontrou 18 placas de assentados vendendo seus lotes, quando ele procurou saber por quê. Não tem condições de cumprir a legislação, não tem condições de pagar R$9.000 por reflorestamento de hectare. Então, essa situação, que é social, grave, nem sempre é levada em conta pelo movimento ambientalista.